Muito boa tarde! Hoje é dia 24 de agosto, hein? Agora são 15 horas mais 33 minutos. Essa é a Rádio Nova 15, a sua Rádio TV. Nós estamos entrando no ar com o programa Trocando Ideias. Eu sou a Mariana Meneghini e nós ficaremos juntos até as 16h30, tá bom? Até lá você pode mandar sua mensagem, pode mandar sua participação através do nosso WhatsApp, que é o 19999681515. Se você tem alguma pergunta para fazer para nossa convidada, que daqui a pouco eu já vou apresentá-la, pode mandar aqui nos comentários do Facebook, tá? O nosso Facebook é o @Nova15. Se você quer mandar sua participação também pelo nosso Instagram é o @Nova15 Rádio TV, certo? Manda sua mensagem também pelo nosso site, que é o portal de notícias, viu? É o www.nova15.com.br. Gostaria de dar meu boa tarde para ele, o Marcos Alves, que está aqui junto com a gente. Oi, Mari, boa tarde a todos. Como você tá? Eu tô bem, e você? Ótimo, né? Já sei que você tá ótimo. Depois na conversa. Marcão tá felizão da vida. E eu vou falar quem é minha convidada e ela já vai falar conosco, tá? Ela é psicanalista e veio falar sobre um tema que é presente na nossa sociedade, né? Há muito tempo, né? É vivido em muitos lares, mas que é pouco falado, né? Nas mídias, pouco se vê sobre o assunto, né? A gente sabe que tem muitas pessoas sofrendo com isso, né? Por causa desse assunto, que é o tema nosso hoje, é o abandono afetivo, tá? Seja bem-vinda ao programa Trocando Ideias, Michele Ferraz. Obrigada. Na verdade, quando a gente se torna adulto, né? Muitas vezes a gente carrega, né? Para a vida adulta, algum abandono, né? Afetivo. É inevitável alguém não passar por isso? Ou tem quem não passe, Mi? Tem quem não passe, né? Mas é importante a gente lembrar que o abandono afetivo, ele não é apenas aquele abandono quando, por exemplo, o pai vai embora e deixa o filho, né? Muitas vezes, hoje em dia, por exemplo, o abandono afetivo, ele acontece com o pai e a mãe dentro de casa, às vezes, né? Aquela mãe que fica, ou o cuidador, né? Que está com a criança e passa a maior parte do tempo com o celular. A gente pode falar que isso é um abandono também, né? Um abandono afetivo. A criança vai sentir esse abandono, né? Então, quando ela vai para a vida adulta, tem uma certa consequência por conta desse abandono, né? Então, muitas vezes a gente pensa que o abandono é só quando ou o pai ou a mãe vai embora e deixa a criança ou num orfanato ou alguma coisa desse tipo, né? E não, muitas vezes os pais estão em casa e no dia a dia com a criança, porém essa criança, ela é negligenciada, né? Olha aí, meu amigo, olha o significado de abandono afetivo, até onde ele vai. Às vezes a gente pensa, olha a Michele, que reflexão que ela trouxe pra gente. Às vezes você fica aí sentado no celular depois que chega do serviço um tempão e não sabe que isso é um tipo de abandono, né, Mi? Exato. Que coisa! Você sabe, Mi, que fui pesquisar sobre o assunto, né? Porque todos nós não sabemos tudo, né? Sim, claro. Até as pessoas mais inteligentes têm alguma coisa que elas não sabem. Claro que não é meu caso. Mas assim, eu fui pesquisar na internet e vi que tem uma parte dos abandonos aí que ela é tratada por advogados, vamos dizer assim, né? Que não vai ser sobre isso que a gente vai falar, mas eu acho importante mostrar que ele existe. Sim. Essa questão aqui. Existe sim uma questão legal, né? Existe inclusive uma lei, né? Que dá o direito de toda criança ela tem o direito de ser cuidada, de ter o afeto, né? Então, isso está até no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, existe sim legislação, né, que protege, né? Que ampara, né, a pessoa. Exato.
Eu vi lá que, de acordo com o Código Penal Brasileiro, né, tem várias formas de abandono também, né? E eu acho que não se resumem só a elas, devem ter muitas mais. Mas aí fala-se assim sobre o abandono material, que é no artigo 244, que engloba, né, deixar de prestar ajuda com alimentos, socorrer em situações de grave enfermidade, ou ilidir o pagamento da pensão, que é basicamente quando o juiz faz um determinado... determina uma quantidade de pensão e aí o pai da criança vai lá e fica tentando arrumar argumento que ele não tem condição de pagar. Isso aí diz que significa ilidir, né? Tem o abandono moral, que é o artigo 245 e 247, que fala sobre frequentar lugares perigosos ou com convivência com pessoas viciosas ou de má vida. Também tem o abandono intelectual, que tem a finalidade de assegurar o direito da criança à educação. Porém, né, hoje vamos falar única e exclusivamente sobre o abandono afetivo. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente entra mais por essas veias aí, que o abandono aí tem vários caminhos, né? Sim. E na verdade, assim, os pais negligentes, né, como eu coloquei, é um abandono muito forte, né? É muito marcado isso na vida que a criança leva para a vida adulta, né? Olha, tá vendo? Às vezes você pensa que só de uma forma que a criança pode se sentir rejeitada, sozinha, mas às vezes você com seu esposo dentro de casa proporciona essa sensação de abandono, que muitas vezes a criança que não tem o pai presente ou a mãe presente não tem essa sensação, né? Exatamente. Que loucura. Tudo vai também como quando a gente fala do abandono, né? Quando o pai vai embora também, tem a questão de tudo como vai. Um exemplo, o pai no caso, né? Sim. Pode ser a mãe também, né? Mas às vezes a gente fala assim, como será que quem ficou cuidando vai fazer tudo isso, vai passar tudo isso para a criança, né? Porque tudo depende também, o que a criança vai sentir também vai depender muito de quem ficou cuidando e o que passou para essa criança, né? Muitas vezes, quando um dos dois deixa o lar, deixa o casamento, existe muito a questão da alienação parental também. Tem isso, né, Mi? E aí, quando é o pai, no caso, que vai embora, e a mãe fica magoada, e fica toda aquela questão com o relacionamento, né? A mãe acaba levando isso para o filho, né? Então, às vezes a mãe pinta um pai para aquela criança que não é bem daquela maneira, né? E a criança cresce imaginando que o pai não gosta, que o pai foi embora, né? E geralmente é assim que acontece, né? Então, Mi, eu queria que vocês... pra gente entrar, né? É um tema, um assunto muito delicado. Se você passa por isso na sua vida, você talvez saiba o quão complicado é falar sobre esse tema, né? Sim, é um tema bastante complexo, né? E gera bastante dúvidas também. Mi, ajuda a gente a pensar assim, ó, como é que vamos pensar na mulher. Na mulher que mora com os filhos. Vamos pensar assim no abandono afetivo por parte dos pais, porque eu tenho a impressão que ele acontece com maior frequência do que as mães que vão embora e deixam os filhos com os pais, não é isso? Sim. Pensando nessa mãe que está com o filho em casa, como é que essa mãe ela pode conversar com essa criança sem levar para a criança a situação dela como esposa, o que ela viveu de frustração com o esposo? Como é que ela conversa com esse filho? Como que ela separa esse sentimento dela de mulher com o homem para conversar com o filho, para falar com o filho do pai? Não sei se ficou claro. Sim. Na verdade, primeira coisa muito importante nessa situação é a mãe buscar ajuda terapêutica, né? Para ela saber lidar com o dia a dia, né? Para ela conseguir também esvaziar as emoções dela, né? Então, isso é muito importante, né? Antes de mais nada, né? E sempre assim, colocar a real para a criança, né? Dependendo da idade da criança também, claro que conforme a idade também não são todas, você não precisa verbalizar tudo, né, abertamente, você pode falar conforme a criança tem idade para entender também, né?
E sempre colocando de uma forma natural, sem o choro, sem a questão emocional da mãe, né? E a Aham. criança vai compreendendo a situação. E que horas que é a horário? Assim, a partir de que idade, mais ou menos, eu posso conversar com uma criança quando ela pergunta sobre o pai? Qualquer Desde idade? sempre. Quando a criança pergunta, é importante a mãe ter essa resposta, né? Olha, seu pai não está, seu pai foi embora, né? Então, muitas vezes a mãe sabe onde o pai está, né? Então, ela pode sim procurá-lo, né? E tentar uma aproximação. Tá, nós já vamos falar disso. Mas fala uma coisa pra mim. Como que a mãe deve responder as perguntas que os... Principal pergunta que os filhos fazem nessa fase de descoberta, que as crianças estão aprendendo a ser gente, né? Estão conhecendo as coisas, conhecendo a casa, conhecendo os coleguinhas na escola. Muitas vezes quem não vai levar nem sempre é a mãe, às vezes o pai vai levar. E aí ela começa a saber que na casa dela ela não tem um pai, mas o amiguinho dele tem um pai. E como é que é isso? Como que a mãe fala, quando a criança fala assim, mãe, quem é meu pai? Por que eu não tenho pai? Na verdade, muitas vezes a mãe ela tem mais dificuldade para lidar com isso do que a própria criança. Né? Então, às vezes a criança ela já leva tudo isso como naturalidade, né? Então, a criança vai, ela conversa, ela já entende que a casa dela é um pouco diferente da casa do amiguinho. E isso vai ficando natural. Entendi. É a mãe que tem que saber como que ela vai falar para ela não passar as dores dela para a criança. Exato, geralmente é isso que acontece, né? Então, às vezes, a mãe coloca muita emoção, né? Ah, o seu pai foi assim, aí coloca coisas do relacionamento para a criança, né? E isso daí é muito nocivo também para a criança. Ela tem que saber separar o papel dela de mulher com homem. Exato. Na hora de falar. E é difícil isso, né? Para uma mulher que foi por machucada, isso né? que eu sempre oriento procurar uma ajuda terapêutica, né? A mãe estar em terapia, porque vai ficando mais leve, né? Vai tirando aquele peso, aquela dor, né? Ela vai entendendo o relacionamento, o término do relacionamento, né? Então, quando a mãe chega para conversar com a criança, ela já está mais tranquila. Ela tá com tudo organizado dentro Exato. dela para poder falar com a Sim, criança. vai entendendo melhor aquele relacionamento, né? E quando a criança fala assim, quem é meu pai? A mãe, ela fala assim, um exemplo. Seu pai é o João, ele tem 30 anos, seu pai é pedreiro, Como é que a mãe fala do pai? Ela descreve assim o pai? Sim, Como ele é? é a forma verdadeira, né? Até porque ela escolheu esse pai, né? Então, é importante que ela coloque, sim, quem é esse pai. Toda criança, ela tem direito de saber quem é o pai, tem direito de saber quem é a mãe, né? Então, é muito importante que a criança saiba. Por exemplo, essas mulheres, um exemplo, que vão para vão para uma balada lá, engravida, e nunca mais vê a pessoa, ou quando procura a pessoa fala que está grávida, ela sofre também uma rejeição, porque de repente foi uma gravidez indesejada. Como é que ela conta para esse filho quem é o pai? Na verdade, assim, se ela não souber quem é o pai, ela tem que Contar falar a real. a verdade. Sempre a real, né? Sempre a verdade. A verdade é sempre muito mais fácil de lidar do que quando a criança cresce, entende e vê que a mãe inventou uma história e que não é nada daquilo, né? Para a criança lidar depois é pior. Então, sempre a verdade é o melhor caminho. E como que a mãe fala para a criança quando a criança pergunta assim, mãe, por que meu pai não mora aqui com a gente? Aí ela conta a verdade? A mamãe brigou com o papai? Sim, ou o papai foi... nós não somos casados, o seu pai mora em outra casa, né? Tem todo né? Tem um jeito de falar sutilmente, né? Principalmente conforme a idade da criança, né? E você fala assim, qual que é uma idade boa? Eu tenho que pegar meu filho, sentar aqui e falar assim, ó, mamãe vai conversar com você hoje, mamãe vai explicar. Tem que fazer essa conversa? Sim. É sempre importante a criança estar sabendo, né? Olha, meu pai mora em outro estado, a minha mãe conheceu meu pai numa noite e eu nunca mais viu, não sei quem é.
Eu sei que ele mora em tal estado. Então, sempre é muito importante a criança ter informação. A informação, doa o que doer, tem que falar a Sim, verdade. sempre. Falar, minha amiga, é difícil às vezes você sentar e falar com a sua criança quem é o pai dela, às vezes é muito difícil. Mas você vai ter que fazer isso, né, Até amiga? porque a gente não pode esquecer que em algum momento essa mãe escolheu esse pai, né? Então, na hora de contar para a criança, ela também tem que ser forte e colocar, né? O preto no branco. É. Viu? E como que fala assim, quando a criança, ela sente um sentimento de rejeição, ela acha que ela é o problema do pai não estar na casa, porque às vezes a criança, ela carrega um peso que nem é dela, né? Exato. Acontece, Geralmente é pelo fato de como é colocado isso, né? Então, muitas vezes a criança, sim, ela tem um sentimento de culpa muito grande, que ela, por tudo na vida, né? Que ela não sabe de onde vem. E muitas vezes vem desse peso, né? Que a minha mãe engravidou e a minha mãe, né? Muitas situações, né? Então, é por isso que é importante separar o que é sentimento marido e mulher, né? Enquanto casal, e o que é a real enquanto pai e mãe, né? É saber separar o que é meu, não depositar a minha frustração. Exato. Dessa pessoa. Mas é difícil também, né, para a mulher sentar com a criança e falar de um pai que não ajuda com pensão, que não Sim. ajuda com presença, que a mãe tem que fazer tudo. É difícil também para a mulher carregar esse papel de pai e mãe, né? Sim, é complicado muitas situações, né? Mas tem que deixar a raiva de lado, né? Tem que deixar os sentimentos enquanto mãe, enquanto mulher, né? Enquanto está fazendo esse papel todo sozinho, né? E colocar mesmo para o filho o pai real, né? Muitas vezes procurar o pai, né? Tentar uma aproximação, né? Então, é importante. Como que faz assim, quando a criança ela pede para conhecer o pai, como que a mãe tem que falar para essa criança quando nem ela sabe onde o pai tá? É a real mesmo. Geralmente ela sabe, né? Uhum. Geralmente a mãe sabe sim, mesmo que fui numa balada, em algum momento ela deve saber, né? Quem é, onde ela encontra, onde ela, né? Mesmo que seja em outro estado, né? Geralmente a mãe sabe. Né? Onde Porém, muitas vezes ela não quer. Ela inconscientemente muitas vezes ela não quer, né? E ela acaba passando isso para a criança. Inconscientemente ela passa isso. Sim, ela passa essa questão. Aí a criança cresce achando que esse pai realmente é a pior pessoa do mundo, né? Porém, por outro lado, ela cresce também sentindo a falta desse pai. Né? Então, por mais que a criança coloque o pior pai do mundo, ela sente muito. E como que funciona no sentido assim, quando esse é quando a mãe sabe onde tá, né? Quando a mãe não sabe onde tá, não sabe entre aspas, né? E quando a mãe sabe onde ele tá, mas ela não quer que o filho se aproxime do pai. Ela fala, a filha fala, um exemplo, o filho ou a filha fala assim, mãe, quero tanto ver meu pai. Aí a mãe fica com aquele sentimento dentro dela, né? Ela fala assim, puxa vida, eu sei onde eu vou encontrar ele. Mas será que eu vou lá puxar assunto, falar que ela quer saber? Como que é isso? Na verdade, isso já entra numa outra questão que é muito séria também, que é a famosa alienação parental, né? Então, aí a mãe tá colocando questões pessoais, de novo, né? E ela tende a puxar a criança, né? Pro lado dela, né? Então, como se esse pai não fosse um bom pai, ela fantasia, né? Qualquer coisa que não vai ser legal para a filha ou para o filho, né? E acaba fazendo essa alienação parental, que é também muito nocivo para o filho ou para a filha, né? Então, a criança, ela vai carregar muitos traumas por conta disso. Então, assim, por mais que doa isso na mãe, a mãe tem que fazer essa ligação, pôr os dois frente a frente aí para eles se entenderem. Sim, exato. E vamos supor que a criança, ela viu o pai e ela
apaixonou pelo pai. Ela fala, esse cara é muito legal, eu tenho que morar com ele. Meu pai é o meu herói. Mas, na verdade, foi a mãe que gestou sozinha, sem o apoio, né, psicológico. Às vezes pagou os exames do próprio bolso. A gente sabe aí que pode acontecer milhões de situações, né? Criou sozinha, comeu o pão que o diabo amassou, que a gente fala, né? Uma expressão. E ela chega e se apaixona pelo pai e fala assim, não, eu quero meu pai. Porque a criança, na verdade, ela tá apenas cumprindo um direito que é dela, né? Ela tem o direito a esse pai. E ela tem o direito, e é muito importante que ela se apaixone por esse pai, né? Que ela tenha uma referência, né? Porque muitas vezes você sabe que a pessoa, o marido, né? Ele é irresponsável, ele não ajuda com nada, ele não financeiramente e etc, né? Porém, ele deve ser um pai carinhoso, amoroso, né? E isso tem que valer para a criança, porque a criança ela não tem a noção de o meu pai não compra comida, o meu pai não paga pensão, o meu pai não paga meu convênio. Não, a criança ela precisa apenas do afeto e é só isso que ela enxerga, né? Então ela tem sim, por mais que ele não faça mais nada além do afeto, né? Na visão da mãe, ele está sendo um bom pai. E ela tem direito a ter acesso Com a certeza. esse pai. Sim. E futuramente vai fazer muita diferença se ela tiver acesso a esse pai, né? Vai fazer muita diferença no emocional, né? É o que ela vai levar lá na frente. Exato. Vai refletir lá na vida adulta, muitas vezes, né? E o que pode acontecer com essa criança que teve esse abandono afetivo aí? Quais são as consequências de uma criança que não teve essa presença? O que acontece com... Porque às vezes a gente pensa assim, o pai não quer saber, melhor que não fique junto mesmo. Mas agora você pode ter essa sensação. Mas e lá na frente? O que essa criança pode apresentar dessa falta de convivência com o pai agora? São várias as consequências, né? Eu vou falar de algumas, né? Aquele adulto retraído que não consegue se colocar, aquele adulto que tem medo, que não toma uma decisão, que não confia nas pessoas. Vem tudo da rejeição. Sim, do sentimento, né? Do abandono, né? Então, muitas vezes também tem a questão do quanto esse pai ou essa mãe, né? O quanto essa criança idealizou também e não teve, né? Então, muitas vezes o pai fez o que ele conseguia fazer naquele momento, o que ele sabia fazer, né? A mãe, mesma coisa, né? E aí, às vezes, a criança, ela por si, por ser um indivíduo, também, ela tem as expectativas dela, né? E aí, às vezes, ela tem algumas idealizações de pai ou de mãe, né? E muitas vezes todos nós, na verdade, né, temos o nosso ideal de pai e de mãe, né? E muitas vezes a gente se frustra, né? Porque o pai ou a mãe não consegue corresponder com aquilo que você tem de expectativa, né? Enquanto indivíduo tem de expectativa, né? São pessoas normais como a gente, né? Exato. Do mesmo jeito que a gente erra, os pais também erram. E Sim. A gente acha que não, que porque eles são pais, eles eu costumo falar que não existe pai e não existe mãe que não deixe nos filhos algo para ser resolvido lá na frente, né? Todos nós temos algo para olhar, tem alguma mágoa, alguma coisa mal resolvida, né? Com o nosso pai, com nossa mãe, né? Então, a terapia é o caminho também, né? Para isso. Gente, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo para a gente falar sobre os nossos anunciantes aqui. Mas antes disso, Marcos, dá para fazer um alô, alô? Tem muita gente aqui nas nossas redes sociais, viu? E tem no WhatsApp também, viu? Vamos falar com todos. Alô, alô. André Ferraz está aqui mandando boa tarde. Reginaldo Manuel falou boa tarde. O Ramos. Aí, Ramos, como você está? A Cirleia está aqui também. Espera aí que eu não consegui arrastar aqui. A Cirleia. Quer falar quem está aí no Face? Fale para mim que enroscou aqui o Insta. Vamos lá, Mari. José Roberto de Gaspari, boa tarde, Mari. Boa semana para todos nós. Boa
tarde, grande José Roberto. Obrigada, viu? Vi aqui uns chapéuzinho aqui, José. Obrigada, viu? Ah, já tá até esquecendo, Mari. Eu vi uns chapéuzinho aqui, não tô entendendo nada, mas alguém vai me explicar aqui. É pra você. Obrigada, viu, José? Você é muito carinhoso com a gente aqui do programa, viu? Obrigadão. Posso levar embora pra mim distribuir pros meus convidados? Eu vou levar tudo embora, hein? Allen César Miranda, boa tarde. Boa tarde, Allen. Olha quem mais tá aqui. O Gustavo Esteves, boa tarde. Achou? Nossa, não consegui ler o nome aqui. O Bruno Augusto tá aqui, o Guidalan tá aqui, o Johnny tá aqui, a Sandra Ibanez também tá aqui com a gente, o Michelon também tá aqui, o Ricardo Mendes, bastante gente aqui nas nossas redes. Daqui a pouco a gente vai falar com todos vocês, mas antes a gente vai fazer um intervalinho comercial. Peço que você fique ligado que tem muita coisa ainda pra gente conversar sobre esse tema, que é um tema muito amplo, e a gente vai tentar dar uma pincelada aí por cima de tudo, né? Porque é um tema muito grande, daria pra gente ficar falando horas e horas aqui. Então, fica ligado que daqui a pouco a gente tá de volta. Rádio Nova 15, a sua melhor companhia. No enfrentamento ao coronavírus, toda ajuda é importante. Por isso, o Ministério da Saúde convocou estudantes dos 2 últimos anos de medicina e do último ano de enfermagem, farmácia e fisioterapia para atuarem em postos de saúde, UPAs e hospitais do SUS em todo o território nacional. Uma força-tarefa para auxiliar os profissionais de saúde que já estão na linha de frente a tratarem com mais agilidade os pacientes. Saiba mais em saude.gov.br/coronavírus. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Se você está precisando de algum tipo de serviço de marcenaria, colocação de portas, rodapés, fabricação de móveis planejados, entre outros, faça sua cotação com Adilson Marceneiro através do número 99756-1373 ou pelo WhatsApp 99274-7397. Adilson Marceneiro, serviços de marcenaria em geral. A Tribuna Piracicabana, um jornal de compromisso com seus leitores. Desde 1974, trazendo informação com responsabilidade. Assine o jornal A Tribuna Piracicabana, com entrega do exemplar impresso de terça a sábado, ou receba gratuitamente pelo WhatsApp 19997870969. Confira o site do jornal A Tribuna Piracicabana, www.atribunapiracicabana.com.br. A Tribuna Piracicabana. Nova 15. Ligue na melhor e entre nesse clima. Estamos de volta com o programa Trocando Ideias. E eu não posso deixar de falar com você em relação ao que o ano de 2020 trouxe para nós, né? Trouxe aí um desafio sem precedentes, né? E diante disso, inúmeras medidas estão sendo tomadas, né, para prevenir e evitar aí a disseminação do novo coronavírus, né? Uma dessas medidas que vem mostrando grande eficácia, né, e aderência no mundo todo, né, são as estações de sanitização, tá? Com ela, é possível garantir a desinfecção de todo o vestuário da pessoa, né? E das áreas externas do corpo, né? Ao entrar e sair de locais aí onde a saúde é imprescindível, tá? Essas cabines de sanitização, elas são ideais para escolas, shoppings, hospitais, igrejas e aeroportos ou em qualquer outro local, né? Onde haja um grande fluxo de pessoas, tá? A pessoa, ao passar por essa cabine de sanitização, é liberado um produto sanitizante, sabe? E qualquer resquício do vírus que tiver na parte externa da pessoa, ele é eliminado, tá? E evita, né, de transmitir para outras pessoas, né, ou objetos existentes no local. Então, se você quer saber mais como você faz para colocar uma cabine de sanitização aí na sua empresa, fala para o seu patrão colocar aí no seu trabalho, ou se você tem uma empresa, você colocando essa cabine, você garante que quem entra no seu estabelecimento está totalmente esterilizado. É um negócio que está chegando
E vai vir para ficar. Você pode ter certeza que a gente vai ver isso em muitos lugares, tá? Agora, você quer saber mais informações, como você faz para colocar uma cabine aí? Você entra em contato através do WhatsApp, que é o 19992783240. É o 992783240. Eleva Clean, o suporte que você precisa para uma rotina segura. E vamos continuar nosso bate-papo aqui com a Michele Ferraz. Ela tá aqui para falar com a gente. Deixa eu ver se tá no ângulo. Tá. Ela tá aqui para falar com a gente sobre o abandono afetivo, né? O abandono afetivo, ele pode ser de várias formas, inclusive uma forma aqui que, para você que está chegando agora, que você não sabia, se você fica sentado no seu celular aí, mexendo no seu celular, depois você chega do serviço e não dá uma atenção pro seu filho, isso aí é considerado abandono afetivo, hein? E você nem sabia, hein? Então, às vezes, você está abandonando seu filho e nem sabe. Você acha que só o abandono afetivo é só quando vai embora alguém de casa, né? A gente tem essa falsa ilusão, né, Michele? Sim, exato. E não, né? Muitas vezes, como já colocamos, né? O abandono acontece o abandono afetivo acontece na negligência do dia a dia, né? A criança que não tem acesso à mãe que está ocupada no celular, né? Que tá ali, Exato. mas ela não tá de fato, né? Sim. Ela não tá presente. Olha que loucura isso, gente. Vamos ver como que você pode fazer aí para lidar com isso, se você tem algum problema, né? Manda sua mensagem para cá, nós já vamos ler todas as mensagens daqui a pouco. E aí a gente tava falando, né, Mi? Quando que a mãe... uma pergunta que eu li aqui, ó. Como que a mãe pode falar pro filho no Dia dos Pais? Porque é uma data que... assim acontece também no Dia das Mães, né? Como é que esse pai e essa mãe sabe que vai ter uma comemoração na escola justamente para a pessoa que não tá ali, né? Como que ela conversa com a criança que ela vai representar aquele que não tá? Como é que é isso? Geralmente, hoje em dia, as escolas, elas têm tido um olhar para isso, né? Então, tem várias escolas que já aderiram ao Dia da Família, a Festa da Família, né? Então, muitas escolas, elas tiraram a comemoração do Dia dos Pais, do Dia das Mães, né? Porque hoje em dia a gente tem famílias de todos os tipos, né? Então, tem famílias que não têm mãe, tem famílias que não têm pai, tem famílias que têm 2 pais, 2 mães. Então, até por conta disso, as escolas têm tido essa sensibilidade, esse olhar e criado o Dia da Família. Então, eles estão... Toda a escola tem ou não? A maioria já olha bastante para isso. Aí, no Dia dos Pais, Dia das Mães, daí não comemora. Aí geralmente faz um dia no ano que é o Dia da Família. Da né? família. Exato. Mas, mesmo com a questão tem a parte do comércio, né? Que se fala bastante. No Dia dos Pais, Dia das Mães, né? É importante a criança saber que a mãe está ali. De repente, se o pai não está, a mãe pode representar esse pai, né? Muitas vezes tem um avô, tem um tio, né? Então, muitas vezes tem alguém próximo dessa criança que pode representar, né? Que pode fazer o papel, né? E que muitas vezes acaba Já tendo faz. alguém que acaba tomando esse papel de pai, né? Na vida da criança. E aí, a função que a gente chama de função paterna, né? Ou materna, ela acontece, né? Então, a criança, ela não precisa do homem, pai, o genitor que está ali. Ela precisa de uma figura que represente, né? Então, isso é muito importante. Então, se esse pai não existe, se esse pai não está aqui, não assumiu, de alguma forma, a criança, ela pode sim presentear alguém, fazer um desenho para alguém que ela considere, né? Entendi. E que ela tenha que a pessoa talvez faça a função, né? Função paterna. E então ela pode levar de repente o avô, o tio. Sim. E aí, se não tem ninguém do sexo masculino, pode levar uma mulher para representar? Pode ser a própria mãe? Sim, muitas vezes essa questão do papel, né, que a gente fala, né, da função paterna e função materna,
ela pode sim ser feita pela mãe, pela própria mãe. Claro que é muito mais trabalhoso, né? Tem algumas funções, né, que a gente chama, que são essenciais na vida de um ser humano, né? Ela é feita pela função materna e algumas outras que também são essenciais pela função paterna. Em alguns casos, existem sim mães que são pais e mães, né? Uhum. É muito comum hoje em dia, né? As Sim, mães tem solo, bastante, né? tem. E quando a criança ela tem um pai ideal lá, idealizado na cabeça dela, como inventaram para ela. Ela assiste o comercial, ela vê lá o pai brincando com o filho, andando de bicicleta. Às vezes a gente vê isso nos comerciais, né? A família junto, almoçando junto. E aí ela chega na casa dela, ela não tem isso, né? Ou quando tem, esse pai não corresponde às expectativas que ela sonhou lá, né? Que ela imaginou. Falou, meu pai, olha, mas meu pai não anda de bicicleta comigo. Na televisão eu vejo o pai andando de bicicleta. Ou vice-versa, né? Da mãe. Como que a gente explica para a criança que aquilo ali não é a realidade? Na verdade, a criança, ela, como eu disse, né, a gente idealiza. Nós temos o nosso ideal de pai, o nosso ideal de mãe, né? Então, muitas vezes você idealiza uma mãe que não é a sua. É a mãe do seu amiguinho, é a professora da escola, geralmente é a sua tia, né? Que é a mãe que você gostaria de ter, né? E a criança, ela vai se frustrar com certeza, né? E isso não é ruim. Né? É bom, na verdade, porque ela entende que porque a vida é assim mesmo, né? Às vezes nem tudo acontece como a gente espera, como a gente gostaria que fosse, né? Então, esse é o lado bom da frustração, né? E, na verdade, todas as crianças, elas precisam ser frustradas, né? Isso é importante também para o desenvolvimento, né? Porque a vida é essa, né? A gente recebe muitos nãos, a gente recebe muitas coisas que a gente precisa aprender a lidar, né? Com as perdas, com os nãos, né? Isso é uma coisa muito, como disse a Michelle, que muito importante seu filho se frustrar. Não adianta só você fazer de tudo para que ele evite que uma hora Exato. Ele vai encontrar isso e vai ter que saber lidar com isso, seja mais cedo ou mais tarde, Sim, né? Exato. Começando mais cedo, a tendência é que quando fique adulto sofra menos, ou não? Na verdade, é importante, a frustração, ela é importante acontecer na infância, né? Então, assim, se a criança, se a mãe faz de tudo para a criança não sofrer, né? Muitas vezes, quando tem a ausência do pai, até inconsciente, a mãe, ela faz de tudo, né? Tudo que a criança pede, ela compra, tudo para a criança, ela tem uma imagem, uma ideia de que a criança não vai sofrer sendo assim, né? E lá na frente, essa criança, ela não vai dar conta, muitas vezes, quando chega um não para ela. Então, ela não aprendeu a receber um não. E como é que as crianças, elas podem aceitar, assim, as coisas que vão acontecendo? Se eu souber explicar, a criança entende bem? Eu que não posso passar minha frustração para ela, é isso? Na verdade, a criança, ela sente, né? Ela sente todos os sentimentos da mãe, né? Então, muitas vezes... Sem a mãe falar nada. Sem a mãe falar nada, né? Muitas vezes a mãe também não percebe e ela acaba verbalizando bastante, né? Então, a criança, ela é uma esponja. Então, ela sente tudo que a mãe sente, a raiva que a mãe sente do pai, a tristeza. Então, a mãe precisa resolver a situação dela com esse pai, ou o pai com a mãe, né? Para que a criança não sinta, né? A criança, então, mesmo que a mãe finja que tá tudo bem, vai lá, compra o brinquedo. A mãe ama você, tá tudo bem, minha filha. Mas no fundo ela tem alguma coisa, a criança pesca isso aí. Ela pode falar, mas a criança não vai pegar o que ela falou. Ela vai pegar o que a mãe tá sentindo. Também, exato. Uma soma aí. Exato. Viu? E a gente tava falando, né? Quais são as consequências, e daí a gente teve que parar para fazer um intervalo, né? As consequências que a criança pode levar lá na frente por não ter tido esse carinho, esse amor, né? Essa presença paterna aí. Então, pode ser que a criança ela fique com dificuldade para tomar decisão. Sim, na verdade, o primeiro sintoma, né? Vamos colocar assim, a primeira consequência, ela acontece ainda na infância, na escola, né?
Muitas vezes a criança, ela tem dificuldade de aprendizagem, ela tem dificuldade de se relacionar dentro da escola, né? Então, Isso tudo já é da rejeição que ela teve lá possivelmente. Pode ser que tenha Ah. outras coisas, né? Mas pode ser também que venha daí já, né? Dessa questão da afetividade, né? Aí a criança ela não se desenvolve bem lá e você acha que é só porque ela é limitada, mas na verdade já veio de um... Sempre tem um pano de fundo, né? Então, às vezes a criança tem uma dificuldade de se concentrar né, na escola e, na verdade, ela só está pensando, ela não se concentra, né, na escola porque ela está pensando naquele pai, ela está pensando naquela mãe. Então, como que alguém consegue aprender, né, sem se concentrar e pensando numa outra coisa totalmente fora do ambiente escolar, né? Olha que coisa. E quais os outros sintomas? Você falou da dificuldade de tomar decisão? Baixa autoestima, aquele adulto que ele não tem, não consegue passar o afeto, né? Então, ele também, às vezes, ele se retrai muito, né? É também um sintoma da... Sim, pode ser outras coisas também, né? Mas Pode ser uma também. a criança, né, na vida adulta, né, que passou pelo abandono afetivo, provavelmente vai desenvolver todos esses, né, a questão do afeto, né? Olha que coisa. Então é muito importante que você fique aí atento aos sinais do que você está passando agora para evitar que lá na frente o seu filho tenha algum problema aí que ele vai levar da infância, né? Sim, a gente sempre vai levar, né, para a vida adulta alguma coisa da sempre, infância, não tem né? jeito. Não tem como, não tem um ser humano que não tenha traumas, né? Mas é muito importante a gente frisar a questão de como é que alguém supriu esse pai ausente, né? O exemplo do pai que a gente pegou e está falando bastante, Sim. né? O quanto alguém supriu essa necessidade dessa criança, né? Então, a gente fala assim, então quer dizer que todas as crianças que o pai foi ausente vai desenvolver tudo isso? Não, muitas vezes não necessariamente, porque se tiver a própria mãe, se ela conseguir suprir essa carência, essa função paterna, né? A criança cresce muitas vezes e encara aquilo como natural. E essa pergunta que eu ia fazer, né? Se é possível superar isso, né? Como que essa criança vai superar isso? Então, com ajuda terapêutica? Sim. E com alguém para suprir esse papel de pai. Se tiver ajuda terapêutica, porque muitas vezes a mãe ela não dá conta de ver tudo isso e sentir a necessidade, né, de fazer tudo isso para a criança, né, e frustrar também a criança, né, porque por mais que a mãe esteja ali sozinha, ela precisa sim ser frustrada, né. Então, muitas vezes o primeiro passo quando a mãe não sabe muito bem por onde começar, o que fazer, é procurar uma ajuda terapêutica, né. Para a mãe, até mesmo para o filho, né? Os dois, então, o ideal é mãe ou pai e filhos fazerem o acompanhamento para dar menos problema possível. Exato. Pelo menos a mãe ou o pai, né? Os responsáveis, né, pela criança, né? Porque muitas vezes a criança, a gente costuma falar que quem tem problemas, na verdade, são os pais, né? E a criança, ela só é um reflexo, ela só tem aquilo como um espelho, e aí o problema geralmente é visto como a criança, né? Na escola, aquela criança agressiva, aquela criança que bate em todo mundo, que tem medo de tudo. Então, são sintomas que, claro, a criança vai para terapia, sim. Porém, é importante que os pais também olhem para eles, né? O que está levando a criança a ter determinado comportamento. O reflexo dos pais nos filhos e os pais acham que são os filhos que são o problema. Sim, exato. Esse, na verdade, é um desafio muito grande dentro do consultório, quando a gente trabalha com a criança, né? Dos pais compreenderem o quanto eles precisam mudar a postura, muitas vezes, né? Para a criança se desenvolver ou superar, né, aquela dificuldade. Caramba!
Viu, Michele? Me fala uma coisa. Então, é possível superar. Sim, na verdade a gente cresce com aquela dificuldade, com aquela falta, né? Na verdade, o que a gente faz dentro da psicanálise? Ressignifica, né? Então, a gente não tira trauma de ninguém, né? Não vou tirar a sua história de vida. A sua história é a sua história. A gente só aprende a olhar com um novo olhar, dar um novo olhar para aquilo, né? Que tanto te machuca, tanto que você sente aquilo, né? Então a gente olha com um novo olhar e aquilo acaba ficando leve, ficando tranquilo. Né? Você arruma um cantinho que isso, e fica tranquilo. Entendi. Michele, e como que faz se a criança não quer falar com o pai? Eu quero que... Fala assim, não, ela tem que falar, ou ele tem que falar com o pai dele, porque foi o pai que criou, o pai quer falar, mas ele não quer. Devo respeitar? Sim, ou importante o respeito, claro, né? Com relação a se a criança rejeita o pai, né? Mas aí é aquela questão, por que tá rejeitando, né? O porquê que tá levando essa rejeição? Porque, na verdade, as crianças, elas querem, sim, ter o contato com o pai, contato com a mãe, né? O pai, principalmente, muitas vezes ele é o herói da criança, sim, né? Então, muitas vezes, a criança, ela quer. Mas, muitas vezes, por conta da alienação parental, a mãe pinta o pai primeiro como uma pessoa péssima e tudo mais. E aí a criança vai falar, não, por que eu quero conhecer? Ele fez tudo isso já, né? Então... Ele já machucou muito minha mãe. E aí a criança acaba comprando um sentimento que não é dela, que é da mãe, que é da avó, às vezes, né? Que é de quem colocou isso para a criança. Então... Mas é importante, sim, o respeito. A questão de ir aos poucos, né? Que a criança vai entendendo e se aproximando aos poucos desse pai. Então, assim, se ela não quer, não vai. A hora que ela sentir que ela quer, eu deixo ela ir. Exato, É isso, eu vou respeitando o que ela quer. Isso, não o que mas eu é quero. importante deixar claro para a criança que o pai está lá. Quando ela quiser, ela pode ter acesso a esse pai. Ela pode ir ou falar com ele quando ela quiser. Né? Então, dar essa liberdade, essa abertura. Quando a mãe verbaliza isso, né? Às vezes a criança fala, não, eu não quero conhecer meu pai, eu não quero ver meu pai. E aí a mãe fala, olha, ele tá lá, se você quiser, quando você quiser, você sabe onde encontrar, você sabe que você pode, você sabe que ele te ama muito. Então, nisso a criança, ela vai querendo ter esse contato. Poxa, então deixa eu conhecer quem é esse pai que eu não conheço. Então, como eu posso falar que eu não quero? Uhum. E aí a mãe fala que o pai ama, mesmo sem ter a certeza que ele ama? Ele ama, na maneira dele, né? Na maneira que ele aprendeu, né? É como a mãe também, né? A mãe ama. Às vezes você cresce imaginando que você nunca recebeu o amor da sua mãe. E ela te ama sim. Né? Então, da maneira que ela aprendeu, da maneira que foi com ela também, né? Então, muitas vezes, o pai, ele não sabe fazer diferente, né? Ele simplesmente não tem a responsabilidade da paternidade e, talvez, muitas vezes, foi assim com ele também, né? Ele repete daí com... Exato. A mãe, o pai, né? Então, às vezes, eu penso que o meu marido não gosta do meu filho ou filha pelas atitudes que ele faz, mas isso não significa que ele não ama meu filho. Exato. Significa que ele ama de um jeito estranho que ele aprendeu. Do jeito dele, exato. Não significa... Às vezes ele só tem afeto para dar, né? E às vezes é só isso que a criança está precisando. Às vezes ela tem de tudo financeiramente com o outro lado e o que falta é esse afeto. Né? Então, muitas vezes esse pai irresponsável, esse pai que não está nem aí com as responsabilidades de uma criança, muitas vezes ele da maneira dele, ele gosta sim dessa criança, né? E quanto mais ele conviver, mais ele vai se apegar. Uhum. Então, olha que pensamento, hein? Esse eu dormi sem essa, hein? Tem uma participação aí? Tem, Marcos?
Tem, Mari, ó. Fale pra nós. Temos no nosso WhatsApp, temos no Facebook bombando aqui também. Pra mim não tá aparecendo aqui no Face. Você faz a gentileza de ler pra mim? Faço, ó. Esvalta Rosa de Souza. Boa tarde. Boa tarde. Estou na escuta desse programa da Nova 15. Eu sou de Imbituba, Santa Catarina. Olha, Santa Catarina, que legal. Boa tarde. A Amanda Binato. Fomos abandonadas na gravidez. O pai voltou após 7 anos e sumiu de novo. O que devemos fazer? E o José Roberto de Gasper pergunta o seguinte. Fora quando a mãe nunca conta pro pai... nunca contou pro pai que ele é o pai. Ah, tá. Quando a mulher não quer identificar o pai. Tem essa também, né? Daí a gente cai de novo na alienação parental, né? Ah, é verdade. A quando mãe quer não... o filho só para ela, né? E ela esquece que essa criança, ela tem direito de ter esse pai, de saber quem é esse pai, né? Então, nesse caso, a mãe, ela está pensando única e exclusivamente nela, né? Quando ela não quer contar quem é esse pai. Entendi. Então, o pai, às vezes, ele não sabe que da existência dessa criança. Ali ele fala que a mãe contar pro pai que o pai é pai. Vamos supor, sabe? Por exemplo, tá lá numa balada, engravidou dele e ele não sabe que ele é o pai. Ela não quer contar. É uma alienação, Sim. Não somente quando eu não conto pro filho quem é o pai, mas eu também, quando eu não conto pro pai quem é o filho, eu também tô alienando. Exato. Só que é o inverso. Sim. E vamos ler a pergunta da Amanda de novo pra gente falar da Amanda? Como que ela falou? Ó, ela falou o seguinte, Mário. Fomos abandonadas na gravidez. O pai voltou após 7 anos e sumiu de novo. O que devemos fazer? A criança, provavelmente ela sentiu de alguma maneira, né? Essa ida e vinda? Ele sumiu, mas ele não quis mais contato com a criança, será, né? Então, é uma questão para a gente entender mais a fundo, precisava de mais informações, né? Porque às vezes ele não quis mais a mãe, às vezes ele não quis mais o casamento, né? Às vezes ele tentou uma segunda vez e não deu certo, né? E aí, será que a mãe permitiu que essa criança tivesse acesso? Então, são informações que a gente precisava entender melhor, né? Ir mais a fundo para entender exato. O porquê. Mas aí, assim, os pais fazendo... Nosso tempo tá acabando, Michele. Já deu 1 hora e nós não conseguimos falar tudo. Nossa, que assunto que rende muito, né? Rende, sim. É um assunto muito, muito... muitos caminhos, né? E, no caso, analisar um a um, né? Sim. A Michele, a gente conversou e a Michele falou que vai aí fazer uma cortesia, não sei se eu posso dizer assim, para um dos nossos web telespectadores que estiverem assistindo o programa e colocar que eu quero. Ela vai fazer aí 2 ou 3 sessões? 3 sessões. 3 sessões gratuitas para tentar ajudar uma pessoa em específico que queira tentar entender como que ela vai tomar um rumo aí. Então, se você tem interesse em receber um acompanhamento com a Michele Ferraz, manda aí, eu quero, e a Michele vai entrar em contato depois, ou você procura a Michele, para vocês combinarem como que vai ser essa sessão, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Michele, eu gostaria de agradecer sua presença, mas antes eu gostaria que você passasse as formas que as pessoas que estão assistindo, mas que ficaram com um nó ainda maior lá na cabeça, de como que elas podem te procurar para ajudar a desfazer esse nó. Eu vou passar o meu WhatsApp. Tá. É 19 98173 4313. Então é 19 98173 4313, né? E aí pode me procurar, pode mandar mensagem, né? Que aí a Michele vai explicar aí como que pode fazer. A gente tem pessoas de outras regiões. Dá para fazer essa sessão online? Sim. Tipo por WhatsApp, por mensagem? Nesse momento, principalmente nesse momento dessa pandemia, é verdade, né? nós estamos fazendo várias sessões, né? A gente já está voltando no presencial, mas
tem bastante paciente que ainda está fazendo online, né? E está funcionando muito bem. Olha que legal. Então, se você é de qualquer região, então esse aí tá aberto, viu? Pode mandar se você quer participar. A primeira pessoa que mandar aí um eu quero ou gostaria, a gente vai estar entrando em contato com a Michele, ou você procura a Michele aí para poder falar sobre essa dificuldade que você está sentindo. Que mais que o José mandou aqui? Deixa eu ver. Tá falando boa tarde pro Bang. Eu não tô conseguindo ver todas as mensagens, não sei por quê. O Bang dando olá, boa tarde. A Cresce Vareto, boa tarde, Marcos. Boa tarde, Suman Mohamed. Ai, Oi. Sumon, boa tarde. Ah, legal. Michele, você tem um perfil nas redes sociais que a pessoa pode te dar uma olhada lá? Sim, tem o Instagram, né? O psi.michele.ferraz. Tá. Que aí o pessoal pode olhar lá a forma que você trabalha, também pode mandar mensagem por lá. Pode mandar mensagem por lá também. Tem o Facebook também, que é Michele Ferraz. Tá, só procurar a Michele em todas as redes sociais. Vamos fazer um último alô, alô? Vamos, Marco. Deixa eu pegar aqui. Alô, alô. Ah lá, Alô, alô. a Jaque Altomani tá aqui, o Gui Dalan, Luciano Otsubo, um beijo, Lu. O Mano Popilon, boa tarde, mano. O radialista Matheus Pedroso, mandando boa tarde. Rodrigo tá aqui também. A Tejada, o Ricardo, o Michel. Ai, quanta gente, o Johnny, Gui. Oi, boa tarde para todos vocês que passaram aqui também no nosso Instagram. Michele, gostaria de agradecer a sua presença, foi muito enriquecedor o nosso bate-papo, apesar de saber que a gente podia falar muito, 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 é um assunto que tem várias vertentes aí, dava para se estender muito mais. Sim, eu também agradeço a oportunidade, porque é um tema que a gente pode explorar muito mais, né? Tem muito o que se conversar, o que se falar, né? Eu agradeço muito também, porque eu sei que é um tema que ajuda muito as pessoas, né? Isso. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada a você que está aqui nessa tarde conosco, falando, tentando entender mais você mesmo, tentando entender melhor os comportamentos alheios, que está em busca de ser uma pessoa melhor, né, Michele? Exato. Uma pessoa em busca de autoconhecimento, né? busca de autoconhecimento. Então, eu só tenho que agradecer a sua presença. Procura a Michele aí nas redes sociais. Se ficou alguma coisa aí, a Michele tenta dar uma respondida, tá bom? Um beijo pra você e até mais. Fui!